Olá, eu me chamo Guilherme Moreira. Atualmente eu sou doutorando do programa de pós-graduação em Artes Visuais da Universidade de Brasília. E o texto que eu escolhi apresentar para a Ampap esse ano é um pequeno recorte da minha pesquisa de doutorado, e que está em andamento e é financiada pela CAPES. E tem o título Da Califórnia a Nova York, Rumo ao Brasil, a Minimal Art na Perspectiva Curatorial de Walter Hobbes. Bom, eu iniciei meu texto falando desses primeiros momentos ali, esses primeiros anos da trajetória curatorial de Walter Hobbes, né, como não esse curador, mas um agitador cultural. Ele fazia eventos de arte e, enfim, eu destaco sobretudo o interesse do Hobbes em estabelecer uma espécie de trânsito entre o norte do estado da Califórnia e o sul do estado, né? Ou seja, entre a cidade de São Francisco, que era onde ele dizia esta arte mais interessante, e interessante nesse sentido era esse diálogo que os jovens artistas estabeleciam com as tendências do expressionismo abstrato, né, que já havia ganhado grande aderência nos Estados Unidos desde o segundo pós-guerra, e o sul da Califórnia, que era onde Hobbes dizia estar o dinheiro, né? Ou seja, onde as pessoas tinham maior poder de compra consequentemente, as obras circulariam mais veementemente. Então, é nesse momento que ele funda a Single Studio, uma espécie de proto-galeria, em que ele consegue, então, com os recursos próprios, expor as obras desses artistas e começa a formar uma espécie de grupo ali boêmio de artistas, de jovens artistas, ligados às tendências do expressionismo abstrato, e também as tendências do assemblage, né? Tinha uma espécie de retorno ao assemblage ali, que o Hobbes muito admirava. Bom, destaco também nesse texto, nesse primeiro momento de texto, a exposição Action, idealizada por Hobbes em 1953, mas só concretizada em 55, em que o Hobbes ele tinha o interesse justamente de apresentar esses trabalhos desses jovens artistas para um público maior, não só um público de galeria, mas um público espontâneo, né, da rua. Então, ele escolhe o Pier de Santa Mônica, o prédio do Carrossel no Pier de Santa Mônica, e apresenta esses trabalhos desses jovens artistas. Aqui, então, nesse primeiro momento do texto, eu destaco esse trânsito entre São Francisco e Los Angeles, na Califórnia, né? Bom, no segundo momento do texto, eu destaco a atuação do Hobbes na Ferus Gallery, pensando, sobretudo, não só no trânsito entre o norte e o sul da Califórnia, mas entre a costa oeste e a costa leste, ou seja, entre a Califórnia e Nova York, que nesse momento já era um grande centro irradiador da arte contemporânea, né, nos Estados Unidos, com o mercado artístico, um mercado de arte muito mais perene do que o da Califórnia. Então, Hobbes busca esse espelhamento, né, com a Califórnia, e a Farrows, que era essa segunda galeria, então, construída por ele, com um pouco mais de conhecimento de mercado, ali em 1957. Ele abre em parceria em primeiro com o artista Ed Kinhos, e em 1959, Hobbes ele pede, então, para comprar a parte do Kinhos, e ele assume a galeria com uma nova parceria do Irving Bloom, que era um vendedor vindo de Nova York, né, um entusiasta do ramo de vendas. E com Bloom, Hobbes, então, passa a estabelecer um trânsito muito mais preciso entre a Califórnia, entre Los Angeles e Nova York, né? Eles fazem literalmente viagens e expedições, assim, os dois, à procura de artistas, jovens artistas. E numa dessas expedições ali, por volta de 1960, eles visitam o ateliê de dois artistas, né? O primeiro é o Frank Stella, dois artistas até então desconhecidos, né? O primeiro, Frank Stella, e o segundo, Andy Warhol. Hobbes e Bloom, então, propõem ao Warhol que ele doe ou ele apresente essas obras na Ferus Gallery, né, novas obras, e o Warhol, então, propõe o seguinte, assim, ó, estou fazendo uma série de obras chamada Serigrafias da Sam Campbell Soups, e, enfim, posso apresentá-las. No entanto, essa exposição ela só acontece 2 anos depois, em 1962. Mas é muito interessante notar que essa foi a primeira exposição individual do Andy Warhol nos Estados Unidos, né? E eu acho que e acredito que da carreira dele. Então, uma das primeiras da carreira dele, né? Então, é nesse momento que, a convite do Bloom e do Hobbes, que o Warhol apresenta as suas novas serigrafias. E é muito interessante esse processo.
da Ferris Gallery, que é muito importante para a carreira do Hobbes. No entanto, em 1962, o Hobbes é convidado a se tornar o diretor criativo do Pasadena Art Museum, que até então não exibia obras de arte contemporânea. Então, o Hobbes nota essa questão e começa a exibir a criar várias exposições de arte contemporânea, estabelecendo, sobretudo, o nexo, e é muito interessante pensar nisso aqui nesse momento, um nexo genealógico entre essa arte do assemblage e do expressionismo abstrato ali, e da tridimensionalidade que surgia ali em 1950 e 1960 na costa oeste, né, mais especificamente na Califórnia, com a produção Dada de Marcel Duchamp e Kurt Schwitters. Então, o Hobbes ele faz no Pasadena Art Museum duas grandes retrospectivas desses dois grandes artistas, numa tentativa, de fato, de estabelecer um nexo genealógico, em tentar inserir essa arte nova ali nessa grande narrativa da modernidade, né? Muito interessante. E é nesse momento, chegando já no terceiro e último tópico do nosso texto, é nesse momento que o Hobbes é convidado, então, a participar do comissariado da delegação estadunidense para a 8ª Bienal de São Paulo. Né? Então, a USAI, a United States Information Agency, responsável pela escolha desse comissário, escolhe o Hobbes, até então diretor do Pasadena Art Museum, e aqui a gente tem uma imagem, eu selecionei uma imagem que o Hobbes à direita, na abertura da exposição da 8ª Bienal em 1965, uma das raríssimas imagens dessa exposição, com um visitante anônimo aqui brasileiro. Enfim, o que o Hobbes traz, então? O que é essa minimal art que a gente discute aqui? Não é a minimal que a gente conhece atualmente, né? Ele traz uma dada minimal a partir do que ele quer estabelecer. Então, até então a gente vinha tentando pensar esse da Califórnia a Nova York, porque de fato o Hobbes faz esse movimento, né? Ele pensa então da Califórnia a Nova York. Ele quer trazer tanto artistas da Califórnia, mas ele não pode fazer só isso. Ele precisa trazer artistas de um centro irradiador como Nova York para pensar, para chancelar até mesmo esses trabalhos dos artistas californianos. Então, ele escolhe do Judd trabalhos desse primeiro momento ali do início da década de 60, que Donald Judd começa a trabalhar. Então, Judd, nesse momento, ele sai do expressionismo abstrato, das obras expressionistas abstratas, e começa a pensar na abstração geométrica. E ele, então, o Hobbes escolhe 3 trabalhos digamos que desse momento do Hobbes, do vermelho cádmio, que ele trabalha com madeira e metal, até os trabalhos mais assim, recentes, até daquele momento, de 1965, em que Hobbes vai trabalhar com metal escovado, com aço, com outros metais, né? Muito interessante. Bom, de Frank Stella, o Hobbes escolhe as shape canvases, né, que são telas muito grandes e telas monumentais que trabalham com essa relação não só da abstração geométrica, mas também dessa questão quase que objetual dos quadros, né? São quadros quase objetos, né? Então, é o que interessa a Hobbes nesse momento. Bom, da costa oeste, ou seja, da Califórnia, ligados à Ferris Gallery, inclusive, Hobbes escolhe Larry Bell, as caixas de Larry Bell, e justamente o Bell, que trabalhava com essa pintura, digamos que é uma espécie de pintura automotiva, né, ligado também a toda essa cultura da automobilística e das pranchas de surf da Califórnia. Então, aqui já tem uma especificidade da nossa localização da Califórnia. E ele também traz Robert Irwin, da Califórnia, ligado também à Ferris Gallery, né? Então, esse é o interesse do Hobbes, essa é a minimal que o Hobbes traz nesse momento, uma minimal que tenta estabelecer um nexo entre a costa leste e a costa oeste, não a minimal, de fato, que a gente conhece atualmente. Muito obrigado e bom evento para todos.